pecado ele começa muito antes do ato. O grande problema é que a nossa sociedade se afastou muito da palavra de Deus. Terça-feira nós falamos sobre isso. Falamos sobre o secularismo. Para quem não esteve, se procurar no dicionário, secularismo significa regime secular, laico. Essa palavra está em tudo que é lugar. O sistema que defende a separação entre a igreja, a religião, o Estado, a política. É como uma escuridão sorrateira que vai se espalhando pela nossa cultura. Mas o que é exatamente isso? O que isso exatamente significa? Que é uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. Tira Deus de todas as coisas. Tire Deus da família, tire Deus da escola, tire Deus da política. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o que existe aqui agora. O que é mais importante? Dinheiro, prazer, coisa que a gente está vendo, o momento. Como se o mundo espiritual não existisse, como se céu e inferno não existisse. São os famosos ateus na prática. E muitas ideologias fazem isso. Ideologias com forte ateísmo, por exemplo, como o novo ateísmo ou o comunismo. Mas o secularismo é uma forma sutil de ateísmo. Não vamos falar de Deus agora, isso é outra coisa, vamos falar de Deus na igreja. Aqui não vamos misturar as coisas, né? A gente está de férias. Para que falar de Deus? Mas não diz não a Deus. Só diz não, aqui nesse momento não. Vamos separar as coisas. Trabalho é trabalho, Deus é Deus. Escola é escola, Deus é Deus. Isso implica que simplesmente Deus não é relevante. E muitas vezes Deus ainda destrói a sociedade, como se ele fosse destrutivo falar sobre isso. Orar o Pai Nosso, não, jamais vai estragar as crianças. Secularismo por vezes pode ser muito óbvio, mas eu vou... 2 exemplos. Nosso presidente recentemente falou que aqui no Brasil enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo, ou seja, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a combater. Não estamos falando de política, não se trata de política, se trata de um sistema de crenças. Mudar o conceito bíblico do que é certo e errado. No ateísmo não precisamos prestar contas a ninguém da nossa vida. Como ouviu o Jonas Madureira falando, a pessoa que é ateu, ele não faz sentido ele se matar, por exemplo. Porque muitas pessoas se matam com a esperança que os problemas vão se resolver, eles têm esperança. No ateísmo não existe esperança, não tem esperança. Mesmo que a pessoa morra, não existe nada. Então o que eles vivem? Eles vivem para aquele momento, para realizar suas vontades agora, aqui. Você não precisa prestar conta para ninguém. Tire Deus da escola, dos órgãos públicos, da política, da cidade, da nossa casa. O que nós vamos fazer? Nós vamos viver da melhor maneira que nós achar. É errado só se nos pegarem. Isso vem o conceito do niilismo, que é uma filosofia, uma corrente filosófica que teve origem no século XVIII, que prega a ausência absoluta da fé ou crença na base do conhecimento. Você que cria suas próprias éticas, sua própria moralidade, sua própria verdade. Não é isso que o mundo fala? Não, isso é verdade para você, para mim não é. É que nem o Jonas Madureira, ele falou assim, ele é filósofo, ele falou assim que uma vez um jovem falou, não, eu sou niilista. Daí ele falou, é legal, casa com a tua irmã então. Não, capaz, tu tá maluco? Jamais. Por quê? Não, porque é errado, porque o cristianismo diz que é errado. A Bíblia fala que é errado. No niilismo não é errado. Viu a quantidade de erro e de detalhes que muitas vezes nós não percebemos? O Nietzsche, filósofo alemão, ele afirmou que, já que Deus está morto, nós devemos rejeitar todas as doutrinas morais. Você que decide o que é certo e o que é errado, conforme o que você deseja fazer. Imagina um mundo assim.
A decisão da Suprema Corte, que é o segundo exemplo, que foi em 2015, legalizou nos Estados Unidos, legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Veja, um tribunal assumiu o direito de definir o que é casamento. Lembra que nós falamos do exemplo do irmão e da irmã? No entanto, as instituições humanas elas não têm direito. Esse direito só pertence somente a Deus. Foi Deus que definiu o que significa casamento. É lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a um outro homem. Não. Deixa o homem, pai e mãe, se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é casamento. Inclusive no dicionário, casal, macho e fêmea. Eu tenho um casal de filhos. É 2 meninos ou 2 meninas? Faz sentido? Uma vez que o secularismo não reconhece Deus, o homem joga com o nome de Deus para servir aos propósitos de suas próprias imaginações moral. Mas irmãos, isso não aconteceu no vácuo. O homem busca satisfazer os seus desejos, as suas vontades desde o pecado de Adão e Eva. Por exemplo, nós tivemos a revolução sexual dos anos 1960 e 1970, que marcou uma rebelião ética contra o cristianismo. Promove em todos os lugares as relações ilícitas. Você pode olhar na TV, nas redes sociais, em tudo que é lugar. Por causa disso, muitos pensadores, agora chamados de influencers, influencers modernos, defendem a legitimidade do adultério. Se tem amor, seja feliz. Até pessoas que se denominam cristãs pensam dessa forma. Quer ver um exemplo? Um filme, uma novela, uma série. O homem é ruim com a mulher. Ele não trata ela bem. Ele não é carinhoso, não é romântico com ela. Mas o mocinho é. Nós ficamos torcendo para que ela largue do cara que é ruim com ela para ficar com o mocinho. Não ficamos? Não precisa responder. Mas muitas vezes eu fiz isso. Nós não ficamos muitas vezes? Nossa, ela é muito ruim, ela tem que largar dele e ficar com o outro ali, ele é muito melhor, um cara romântico, um cara legal. O secularismo ele distorce o conceito de amor e de casamento. Você já deve ter ouvido, mas Deus é amor e aceita as pessoas como são. Mas olhando para a palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. As pessoas fizeram Deus que é sua própria imagem e semelhança. Inclusive tem um livro de 1896 que ele tem o seguinte título: Em seus passos, o que faria Jesus? Eu nem lembrava desse livro, mas esses dias foi citado. Depende do Jesus que tu acha que ele é. Por isso que é errado. Ele é um livro que não é certo. Porque nós não fomos chamados para fazer o que Jesus faria, mas fazer o que Jesus fez.